Vamos então para o nosso segundo bloco sobre como estudar direito administrativo para concursos. Neste bloco, nós vamos falar sobre gestão do tempo, que é um dos principais problemas dos estudantes, e vamos falar também sobre tipos de questões, quais são os principais tipos, os principais modelos utilizados pelas bancas. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, eu estou à sua disposição. Vamos lá então, começando por gestão do tempo. Gente, eu sei que praticamente todo estudante tem problema para gerir o tempo de uma maneira adequada, para conseguir estudar, para conseguir se preparar. E é claro que aqui eu não vou dizer o que você tem que fazer da sua vida. Eu disponibilizei um cronograma do nosso curso para você estudar direito administrativo, mas eu sei que você aí desse lado provavelmente deve estudar outras disciplinas. Você provavelmente está se preparando para um concurso que tem, sei lá, direito constitucional, né, que tem, sei lá, direito tributário, né, português, não sei. Né? O fato é que você tem que gerir o seu tempo para conseguir dar conta de todo o conteúdo. E aqui eu quero dar algumas dicas que vão um pouquinho além do cronograma de aulas do nosso curso. Tudo bem? Veja, eu recebo mensagem quase todo dia e normalmente os alunos dizem assim: Marcílio, eu não tenho tempo. Vamos começar por isso. Existe uma diferença entre tempo e tarefa, que poucas pessoas conhecem de verdade. Uma coisa é certa, todo mundo tem tempo, porque senão você estava morto. É claro que você tem tempo, você tem 24 horas. E isso é imutável, gente. Você nunca vai ter 25 horas no seu dia, 26 horas no seu dia, 27 horas. Não dá para isso acontecer. Você só tem 24 horas. O problema não é querer ter mais tempo, porque você nunca terá. O grande problema é gerir as tarefas dentro do tempo disponível que você tem. Esse é o ponto. As pessoas normalmente não conseguem ter tempo porque acabam ficando tão cheias de tarefa desnecessária que não conseguem estudar, não conseguem fazer aquilo que deveria ser feito. Eu diria que durante muito tempo na minha vida foi assim. A verdade é que, embora hoje eu seja doutor em Direito, procurador do Estado, etc., durante muito tempo não foi bem assim. Durante muito tempo, na minha vida, eu não conseguia estudar, eu não conseguia ler, eu não conseguia ter tempo nem sequer para mim, porque eu vivia fazendo outras coisas. E quando eu passei a entender um pouco mais sobre gestão do tempo, sobre produtividade, foi quando a minha vida mudou e eu consegui conquistar todo esse meu currículo. Fui aprovado em um dos concursos mais difíceis do país aos 25 anos. Tá, Marcílio, tudo bem. Então, o ponto é gerir as minhas tarefas de forma correta dentro do meu tempo disponível, 24 horas por dia, certo? Ok. Mas o que eu tenho que fazer? Bem, a primeira coisa é entender que a gestão do tempo, da tarefa, um cronograma, não pode envolver só o estudo, tem que envolver a tua vida. Tem muita gente que diz assim: Marcílio, o que você estudou na sua época de concurseiro, né, para eu poder fazer igual? Olha, a minha vida na época de concurseiro era uma. Será que a sua vida é igual à minha? Na minha época eu tinha 3, 4 horas disponíveis para estudar. E eu fiz uma boa gestão de tarefas dentro do meu tempo disponível. Você aí desse lado, tem quanto? 2 horas, 5 horas, 10 horas, 8 horas? Eu não sei. Você vai ter que fazer essa gestão sua. E para fazer essa gestão da sua vida, tem um livro muito bom, que é A Tríade do Tempo, do livro do autor Christian Barbosa. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é começar a controlar, começar a planejar as coisas. Ou seja, anotar todo tipo de tarefa que você tem ao longo do seu dia. Foi quando minha vida mudou, eu comecei a fazer isso. Eu controlava todas as tarefas que eu tenho de manhã até de noite. Porque muitas vezes o cara coloca lá: hoje eu vou estudar isso, 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 isso e isso. Tá, mas você só vai estudar, o seu dia tem outras coisas. Você está controlando tudo? Porque começa a estudar, aparece 1001 coisas e o estudo fica de lado. Então você tem que controlar, na verdade, a sua vida, o seu cronograma, a sua jornada. E para isso, colocar todas as tarefas dentro do seu dia. Eu gosto muito do Google Agenda, eu uso o Google Agenda, lá tem todo o meu horário, de manhã até de noite. E Christian Barbosa, o autor do livro, ele diz então que existem 3 tipos de tarefas que podem surgir ao longo do seu dia. Veja que interessante isso. Nós temos tarefas importantes, nós temos tarefas urgentes e nós temos tarefas circunstanciais. Né? Eu gosto de colocar com 3 coisas diferentes, inclusive na minha agenda. Tarefas importantes são aquelas que vão te levar a algum lugar. Um lugar que você deseja, como, por exemplo, ser aprovado em um concurso. Então, estudar para concurso vai me levar a ser aprovado.
Então é uma tarefa importante. Tarefa urgente, por outro lado, é aquela tarefa que você precisa fazer, porque você não delegou, porque está em cima da hora, mas que não vai te levar a canto nenhum. Tipo, pagar um boleto não vai te fazer ser aprovado no teu concurso, entendeu? Mas tem que ser feito. Então são tarefas urgentes. E nós temos tarefas circunstanciais, que são aquelas que você poderia não fazer, mas você faz porque decidiu fazer. Tipo, sair para tomar uma cerveja com os amigos, assistir um jogo de futebol, ir para uma festa. São tarefas circunstanciais. Você poderia dizer não, mas você muitas vezes acaba dizendo sim. Marcílio, então, por essa lógica, eu só devo ter tarefas importantes? Não. Ninguém vive só de tarefa importante. Já imaginou o cara só estuda e não tem que comer? Não. Não tem que respirar? Claro que não. Claro que dentro da gestão do tempo, você terá esses 3 tipos de tarefas. Você terá tempo para estudar, tempo para comer, tempo para poder respirar, tempo para tudo. Agora, o que prepondera? Essa é a pergunta. Quando você pega o seu cronograma e você coloca tudo do seu dia, você vai ter lá dentro uma tarefa, por exemplo, que é importante para mensurar, e você vai ter lá dentro, por exemplo, uma tarefa que é urgente, que não precisava, mas você tem que fazer. Você vai ter também a tarefa circunstancial. Você vai passar a ter controle da sua vida para saber se você está investindo realmente mais tempo naquilo que é verdadeiramente importante. Então, a minha vida mudou quando eu fiz isso. Eu percebi que eu estava gastando muito tempo com tarefas urgentes, com tarefas circunstanciais e pouco tempo com as tarefas importantes. E mudei isso. Tem um teste bem legal, vou disponibilizar aqui para vocês, chamado teste da tríade do tempo. É um teste que aponta a distribuição hoje na sua vida do seu tempo. Você tem mais investido em quê? Ele vai dar os percentuais. Provavelmente, você não está investindo tanto quanto poderia em tarefas importantes. E aí, o que fazer? Analisar o seu cronograma e ver se você está tendo controle de todas as suas tarefas diariamente, se é isso que você realmente quer e está disposto a fazer. Você pode montar o seu cronograma também e mandar para mim, eu te ajudo tirando as suas dúvidas, tudo bem? Então, essa é a principal lição, lembrando que você tem um cronograma aqui da disciplina de Direito Administrativo. Agora, vamos para um ponto muito importante que vai servir para todas as nossas aulas, vai servir para nos auxiliar ao longo dos nossos encontros, que é o tópico tipos de questões. Ao longo das nossas aulas, você não só vai encontrar exposição teórica, eu não estou aqui só para expor. Não adianta nada você desenvolver todo o nível do saber se você não desenvolver o nível do praticar, do executar, do colocar ali em prática, colocar a mão na massa. Então, nós vamos sim, ao longo das nossas aulas, desenvolver o saber, o conhecimento. Você vai ter aulas aqui comigo, mas também você vai desenvolver o praticar, o praticar, colocar em prática. E nessa hora de praticar, nós vamos falar muito sobre tipos de questões. Eu vou dizer, gente, esse tipo de questão é aquele que eu tinha dito lá na primeira aula. Gente, esse tipo de questão aborda essa formatação de cobrança, tá? E, basicamente, nós temos tipos de questões de acordo com as fases dos concursos. Normalmente, os concursos públicos passam por até 3 fases. Você encontra concurso que tem só prova objetiva, você encontra concurso com prova discursiva ou prática, subjetiva, concurso com prova oral. Também existe prova de títulos, mas aí não tem pergunta, e em alguns lugares tem também júri, alguma prova específica, TAF, enfim. Aqui eu vou abordar com você esses 3 principais momentos do concurso, 3 principais fases dos concursos, começando pela prova objetiva. Na prova objetiva, nós iremos encontrar, e eu vou falar muito sobre isso, alguns tipos de questões. Nós temos questões que são de alternativas diretas. Quais são as diretas? São aquelas que são muito de memorização. Quem gosta muito de questão alternativa direta é a FCC, ABCD, ABCDE. E ali tem uma pergunta bem direta, sem caso prático, sem caso hipotético. Sabe ou não sabe? Qual o prazo para isso? A, 15, B, 10, C, 5, questões diretas. Normalmente, essa questão ela é, de certa forma, ruim, porque ela envolve uma memorização pura. Mas, eu tenho algo para te falar. Atualmente, a tendência das bancas está no caminho de evitar a alternativa direta e cobrar
as outras formatações. Antigamente não. Antigamente a alternativa direta era a principal forma de se cobrar, memorização pura. Hoje em dia já não. A FCC inclusive era chamada de Fundação Copia e Cola, porque ela copiava o texto da lei e colava. Hoje em dia mais não, tá? Então, muito cuidado. Nós temos também as alternativas indiretas. São aquelas que começam com um textinho, uma contextualização, né? Vem um conceito de um autor, vem alguma coisa para você interpretar e responder, tá? Também tem esse tipo de questão. Nós temos também a alternativa de caso prático. Vem um caso prático, hipotético lá para você analisar e responder com base naquele caso prático. Hoje, a maior parte dos concursos vem se valendo bastante da alternativa de caso prático, tá? Você vai encontrar várias e várias questões desse tipo aí. Inclusive, a banca Sebrasp, né, hoje é a banca que prepondera na maior parte dos concursos. Tem várias questões desse tipo. Eu tenho livros publicados, né, da editora Juspodium, analisando a banca Sebrasp, e a principal forma de questão é essa, né? A principal forma de questão é, de fato, aí, a alternativa de caso prático. Ó, peguei aqui um livro para mostrar para vocês. Ó, um dos meus livros publicados é esse aqui, Direito Administrativo da Banca Juspodium, 3.927 questões, analisando a banca Sebrasp, né? Então, tem muitas questões de caso prático. Nós também temos questões de conjunto de itens, né? Quais os itens que estão corretos? Item 1 e 2, item 1 e 3. E temos questões de assertivas, certo ou errado, que é o método CESP-Sebrasp, né, utilizado ainda hoje. Marcílio, pode haver mescla? Pode haver mescla. Você pode ter conjunto de item com caso prático, você pode ter assertiva com caso prático, tá? Pode haver algum tipo de mescla. Mas esses são os principais tipos de questões que você identifica na prática ao analisar provas passadas de concurso. Vamos ver algumas? Vamos ver aqui algumas, só para você identificar, gente. Eu quero dizer que esse momento não é um momento para a gente exigir o conhecimento de direito administrativo ainda, porque não teve aula expositiva, ainda vamos ter. Mas eu quero trazer já aqui para você ver, né, algumas questões. Vamos lá. Olha aí, ó, uma questão de 2017, procurador municipal. Segundo a Lei Federal 8.666 e suas alterações, a contratação de empresas privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, é caso de... Olha, essa é uma questão que exigiu literalidade da Lei 8.666 para saber que se trata de uma hipótese de dispensa de licitação, artigo 24 da Lei 8.666. É uma questão, então, que exige mera memorização. Uma questão de alternativa direta, né? Ou você sabe o artigo da lei ou não sabe. Então, veja, essa questão direta, embora ela traga só memorização como regra, ela, mesmo em concurso de procuradoria, é cobrada, tá bom? Não deixe de lado, não. Vamos ver mais uma? Ó, FCC 2005 PGE, uma questão um pouquinho mais antiga, mas ó, a ideia não é resolver a questão lendo tudo, não, fique tranquilo. O Estado de Roraima pretende ampliar, né, a prestação de serviços públicos de transporte ferroviário metropolitano mediante construção de novas linhas, não dispondo de recursos suficientes. Veja, está trazendo toda uma situação. Não dispondo de recursos suficientes para realizar os investimentos necessários, a alternativa mais adequada juridicamente consiste na celebração de um contrato de... Então, trouxe um caso hipotético, uma situação hipotética, para você dizer o que é mais adequado. Não vou ler todas as alternativas, um assunto específico e é extenso, mas olha, parceria público-privado, na modalidade de concessão patrocinada, prevendo contraprestação pecuniária na hipótese de a tarifa cobrada pelo usuário ser insuficiente para a remuneração do parceiro privado pela exploração do serviço. Então, você teria que identificar o modelo do contrato, a modalidade, com base em um caso hipotético lançado no enunciado. Entendeu? É uma outra forma de se raciocinar. Agora, o conhecimento não é literalidade da lei. Agora, o conhecimento é a interpretação da questão. Tá vendo? Então, muitas vezes, o cara fica só na lei seca. Lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca. Não está errado estudar lei seca, mas perceba, a lei seca, sem a compreensão da matéria nessa questão, não resolveria. Porque você vai precisar interpretar o que o enunciado trouxe. Tá bom? Então,
a prática vai te ajudar. Beleza? Bora para mais uma? Olha aqui, uma de procurador municipal, lá em Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe. Ó. Leia as afirmativas a seguir. 1. Um dos princípios da administração pública é a razoabilidade, o qual incide apenas sobre a função administrativa do Estado. 2. Sobre os instrumentos de tutela das liberdades previstos na Constituição, é correto afirmar que o pagamento de custas judiciais e ônus de sucumbência é devido em sede de habeas corpus. O que foi que ele fez nessa questão? Ele quer que marque a correta, né? Ele trouxe 2 itens e você tem que encontrar. 1 e 2 estão errados, tá? O princípio da razoabilidade se aplica em outro tipo de função e custas e ônus de sucumbência não é devido no habeas corpus. Então, as 2 afirmativas são falsas. Essa é uma questão de quê? Conjunto de itens. É uma das mais problemáticas porque exige de você o conhecimento sobre cada um dos itens, né? Então, muitas vezes, o candidato sabe um item e não sabe o outro. Então, tem a estratégia também mais adequada para se desenvolver, a gente vai realizar ao longo das nossas aulas, tudo bem? Vamos lá, então, mais uma aqui, ó, só para você ver. Essa é uma questão de certo ou errado, né? Quem realiza normalmente Sebrasp, o concurso 2019 de procurador municipal da Sebrasp. Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contrato com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura por meio de ofícios que foram encaminhadas ao então secretário municipal de urbanismo, senhor José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquê, no período de 10 meses entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não tiveram resposta, mencionado o secretário. Posteriormente, senhor José Silva fez consulta à Procuradoria-Geral do município, citado acerca dos possíveis desdobramentos da omissão à luz da Lei de Improbidade, Lei 8.429. Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o próximo item. Em regra, de acordo com a Lei 8.429, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre instauração de investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade, né? Essa questão está certa. Veja, uma questão de certo ou errado, modelo método CESP-SEBRASP, mas caso que hipotético. Nós temos uma hipótese. Então aqui foi uma mescla. Caso hipotético com certo ou errado. Interessante dessa questão, a gente vai ver, a Sebrasp faz muito isso. Deu-se um caso concreto enorme, mas a cobrança em si era a literalidade da lei. A Lei 8.429 prevê essa literalidade. Então, a Sebrasp tem essa forma de cobrança, que nós vamos ver quando estivermos aí aptos a realizar algumas questões. E às vezes a Sebrasp cobra também mais simples, sem toda essa hipótese. Olha aí uma questão lá da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza. Com relação ao processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo. Nos termos da jurisprudência, olha, jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito por se tratar do exercício do poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso administrativo dependerá de depósito prévio a ser efetuado pelo administrado. Errado. Né? Uma súmula vinculante número 21 diz exatamente o contrário. Então essa foi uma questão de certo ou errado, cobrando jurisprudência do STF. Não sei se você já está percebendo, mas nessas questões que nós analisamos, nós tivemos aqui, né, jurisprudência, literalidade de lei, a multiplicidade, né, que nós temos dentro de um concurso é muito evidente. São várias possibilidades, jurisprudência, lei, doutrina e principalmente no direito administrativo isso fica ainda mais evidente. Por isso a importância de tudo que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Isso tudo para a prova objetiva, gente. Né? Na prova objetiva, primeira fase, é a primeira etapa, é o que você quer de início, né? Nós encontramos então tudo isso. Alternativa direta, alternativa indireta, alternativa de caso prático, conjunto de itens e assertivas, certo ou errado. Evidentemente, o seu concurso público pode ter outras fases, então eu vou comentar aqui também. Direito administrativo também é cobrado em segunda fase e em prova oral? Sim. Sim. A maior parte dos concursos exige. Eu diria 99,9%. Tá? Em prova subjetiva é normal. E você encontra 2 tipos de questão.
tá? Perguntas diretas e perguntas indiretas. Como é uma prova subjetiva? Na prova subjetiva eu não vou marcar, eu vou redigir, eu vou escrever. Pode ser uma peça prática, pode ser uma pergunta. Tá? Na peça prática você vai desenvolver uma peça, petição inicial, contestação, recurso. Pergunta é uma pergunta para você responder. E na pergunta, você pode encontrar a pergunta direta, a banca te pergunta algo, é possível isso? É constitucional isso? É adequado isso ou aquilo? E tem a pergunta indireta ou aberta, que é aquela pergunta, discorra sobre. Tá? De vez em quando eu vou também trazer algumas questões possíveis de serem cobradas em uma prova subjetiva para você. Discorra sobre tal coisa. É constitucional isso? Ó, isso aqui cairia em prova subjetiva. Fique atento, tá? Mas em prova oral também direito administrativo é cobrado, tá? Praticamente todas as provas de concurso exigem. E tem dois modelos. Tem o modelo de sorteio em prova oral, né? Basicamente eles sorteiam a pergunta ali para você ou o tópico e começam a te questionar. E o modelo aberto, né? O modelo aberto é um modelo em que o examinador ele formula a pergunta que ele quiser dentro daquele tópico que foi destinado para ele. São formas de se cobrar, né? E na prova oral você tem um aprofundamento um pouquinho maior. De vez em quando também ao longo do curso eu vou dizer, gente, ó, esse aqui é um ponto de prova oral, anota. Sempre eu vou falar, gente, ponto de aprofundamento, tudo bem? Então esses dois primeiros blocos foram mais para nortear você do que a gente vai fazer ao longo dos nossos encontros aqui no curso Direito Administrativo, começando do zero. Lembrando que a gente vai ver do zero ao mais profundo possível, passando por prova objetiva, subjetiva, oral, passando por tudo o que você precisa para entender essa disciplina. Eu estou à sua disposição, conte comigo e vamos juntos nessa jornada de aprendizado. Forte abraço, encontro você na nossa primeira aula de conteúdo a partir de agora. Valeu, galera, até a próxima.